Saudações. Eu ia começar hoje falando que o ser humano está se cercando cada vez mais de coisas que não são humanas, mas mudei de ideia, porque eu acho que isso aí é evidente. O cara senta no sofá da sala, com o celular na mão, ele acha que está se relacionando com seres humanos e na realidade está sozinho com a máquina na mão. Tudo aquilo é ilusão. Mas como eu falei, eu mudei de ideia, porque o meu receio agora, ou minha preocupação agora, melhor dizendo, não é que o ser humano está se cercando de coisas que não são humanas, ele está gostando disso. Eu sempre fui um fã de Star Trek. Eu acho que aquela talvez seja a série mais humanista a série original lá, 1900 antigamente, é a mais humanista que já foi feita em termos de ficção científica. Eu acho que a tríade Kirk, Spock e McCoy era na realidade um ser humano só. Acho que cada um de nós tem um pouco daquilo ali. Um pouco do Spock, um pouco de McCoy, um pouco de Kirk. Kirk, o Spock, o cara extremamente racional, lógico. O McCoy já é impetuoso, emotivo. E o Kirk seria mais ou menos meio termo, ponto de equilíbrio. Acho que cada um de nós tem um pouco disso, um pouco de McCoy, um pouco de Spock e um pouco de Kirk dentro de si. Mas razão demais prejudica, emoção demais prejudica. Quem está no comando é o Kirk. Então, como eu estava dizendo, eu mudei de ideia, vou começar falando que o ser humano está gostando de se cercar de coisas não humanas. E que é o motivo desse vídeo de hoje. Coincidiu essa semana de eu ter gravado um vídeo sobre a pré-história humana e o processo de humanização da nossa espécie, que é o Homo sapiens sapiens, melhor, fazendo gancho para a humanização da espécie humana. E coincidiu de eu ter visto um filme com o Joaquim Fênix. O filme chama-se Ela. Acho que o título original em inglês é Her. Her. Acho. Mas no filme o cara meio que se apaixona por um computador, por um sistema operacional. Não é um androide, um robô, é uma máquina, não tem forma, não tem nada, tamanho do celular. Não vou dar spoiler. Mas o interessante no filme, que eu achei mais interessante, além da interpretação do cara, que é fantástica, é ele sozinho quase que o tempo inteiro, mas o que mais me chamou a atenção é que o computador, no caso, ele foi além da inteligência, dá a entender, ou pressupõe no filme, que que a máquina está adquirindo consciência, que é o que faz a gente ser humano, é o que diferencia a gente das máquinas. Você vê inteligência artificial hoje. Já faz um certo tempo que eu estava falando em sala de aula que as pessoas estão terceirizando o cérebro. E, de fato, qualquer imbecil hoje em dia pode ter acesso à inteligência. Inteligência artificial, no caso, mas é inteligência. A questão, como também falou o historiador Yuval Harari, é que a inteligência artificial ela ia se desenvolver, mas até quando? O computador vai chegar ao ponto que ele vai ter consciência, que é o que faz a gente ser humano. Repito, é o Kirk, o intermédio entre a razão e a emoção, que é o que a consciência nos dá. Então, eu estava pensando que, tendo por base o filme, o cara
no filme, ele compra um sistema operacional que preenche um vazio na vida dele. E acaba se apaixonando. Só que a coisa adquire vida própria, consciência própria. E eu tenho medo realmente de que isso venha a ser cada vez mais constante. A gente se cercar de coisas que não são humanas. Daí eu ter mudado de ideia, em vez de falar que as pessoas estão se cercando de coisas não humanas, porque eu acho, repito, que isso é evidente, a impressão que dá é que estão buscando isso aí, que estão querendo isso. Sabe? Como se humanidade fosse um artigo de prateleira, um artigo de consumo, que só serve se estiver adequado ao que você quer, que só serve, melhor dizendo, se for o que você quer. Não vejo mais ninguém fazer esforço para mudança interior, com a única, ou pelo menos o objetivo principal, de agradar os outros. A pessoa às vezes até quer ser aceita, que é óbvio que todo mundo quer, ninguém quer ser excluído, mas ser aceito por uma comunidade virtual, uma coisa que não é humana, uma coisa que não é real na realidade. A forma como a gente vê as outras pessoas, como a gente vê o outro, eu tenho a impressão que tem sido no sentido de realmente o outro, que é um ser humano, ele só interessa se adequar a nós, como se a gente quisesse inverter a evolução, como se a gente não tivesse que se adaptar ao mundo, sim o mundo se adaptar a nós. Daí esse pensamento ter caído na minha cabeça, porque eu estava falando justamente disso na pré-história e ver o filme. Não acho que isso seja bom a longo prazo, não, para a humanidade. Eu incluído no caso, nessa humanidade. Tem um ditado não, um bordão que pegou, infelizmente, que fala assim, que a tua liberdade termina onde começa a do outro. É uma frase, um chavão, um bordão, que pressupõe que o outro invade teu espaço, como se a tua liberdade fosse definida em função do outro. E eu estou falando de humanidade, tá? Mas a liberdade é uma sensação que eu acho, especificamente, filósofos aí que me questionem, é uma coisa exclusivamente humana. A gente tem que ser livre para ser humano. Enquanto eu vivia dizendo em sala de aula que o povo é massa de manobra e coisa e tal, porque na realidade você sendo manobrado, você está deixando de ser humano, você está virando gado. Oswaldo Montenegro falou isso numa entrevista, que a maioria das pessoas leva uma vida bovina, e eu acho que vocês podem imaginar o que isso significa, mas porque deixa de ser humano, porque perde a própria liberdade. Vou nem falar de livre-arbítrio, porque isso eu vou entrar em discussão mais tarde. Mas realmente, a gente, para ser humano, a gente tem que ser livre. Para escolher entre o Spock, o McCoy ou o Kirk, sei lá. E eu, como bom anarquista que sou, considero essa frase, que a tua liberdade termina onde começa a do outro, uma bobagem, porque aí te faz ver o outro como um obstáculo, como uma limitação à tua humanidade, à tua liberdade. Como se o outro... Que aí não é liberdade, porra, aí é permissão. Se a tua liberdade termina onde começa a do outro, você depende de permissão. Então você não está sendo humano, você não está sendo livre porra nenhuma. E muito pelo contrário, que é a base do pensamento anarquista. Depois eu vou falar mais do anarquismo em termo político, mas em termo humanista, que é o que eu estou fazendo,
que eu estou falando? O outro não pode ser visto como um limitador da tua liberdade. Muito pelo contrário. É através do outro que você se torna livre. O outro, ele potencializa a tua liberdade e a tua humanidade. Ser livre não é fazer o que você quer, na hora que você quer, do jeito que você quer. Eu coloquei isso no meu mural no Facebook em relação a ser adulto, mas a questão é mais profunda. A questão é ser humano. Ser livre não é fazer o que você quer, a hora que você quer, do jeito que você quer. Imagina que você fosse um náufrago, parasse numa ilha deserta, sozinho, único sobrevivente de um naufrágio. Você está sozinho. Aí você pode fazer o que você quiser lá. Dançar pelado na praia, você é livre. Isso é ser livre, realmente. E eu repito, isso é base do pensamento anarquista. Você é livre, num caso desse, sozinho, numa ilha deserta. Você pode fazer o que você quiser, mas você é livre para chorar suas mágoas. Você é livre para ter amigo. Você é livre para conversar. Você é livre para amar. Que é isso que faz a gente ser humano. São essas coisas. Não é fazer o que quer com vontadinha, sabe? Frescurite. E eu vendo o filme, minha aula, sei lá, vendo o mundo do jeito que está hoje, cara, eu tenho a impressão que o ser humano, que é o que é pior, está se cercando de coisas que não são humanas e está gostando disso aí. Está querendo isso, está buscando isso. Mesmo que eu não esteja sendo politicamente correto, mas vou falar, a relação que se tem hoje, que o ser humano tem, a maioria pelo menos, com um pet, interessa se é um gato, se é um cachorro, se é uma iguana, é mais afetuosa do que ele poderia ter com um ser humano. Pô, mas isso aí, se a gente se cercar de coisas que não são humanas, a gente vai acabar deixando de ser humano. E foi o fato de ser humano que fez a gente chegar aonde a gente chegou. Não só sobreviver no planeta, mas dominar o planeta inteiro e sair dele. Como eu falo no meu vídeo, é uma discussão antiga, sabe? Dos anos 1950, que eu li uma crônica daquela época ainda, metade do século passado, eu não tinha nascido, tá? Mas era uma crônica de um jornalista americano sobre o papel dos estúdios Walt Disney na formação da mentalidade das pessoas. As personagens do Disney, Pato Donald, por exemplo, o cara no texto ele questionava: o que nós estamos fazendo com essa personagem? Nós estamos humanizando os animais ou estamos animalizando o homem? Que é uma questão que está aberta ainda. Só que hoje, 50, 60 anos depois, a coisa ficou mais abrangente. As pessoas adoram estar, repito, sentada num sofá, com o celular na mão, achando que estão vendo o que é humano. E com isso, vão acabar deixando de ser humanos. Agora, se você deixar de ser humano, o que você vai ser? Gado? Zumbi? É de se pensar. Afeta as nossas relações todas as chamadas relações sociais, acho que estão sendo afetadas por isso. Mesmo a expressão redes sociais, para identificar o universo virtual, eu já acho meio ameaçadora, porque aquilo não é social. Mesmo isso que eu estou fazendo, usando redes sociais para compartilhar meus pensamentos. Mas eu, particularmente, tenho esperança de que quem esteja do outro lado me ouvindo seja humano.
E eu só quero ser ouvido. Tanto que eu estou gravando esses vídeos aqui, do peripatético, sem produção nenhuma. Celularzinho furreca na mão, sem nenhum sistema de iluminação, sonoplastia, nada disso. Um outro professor da Rede Anglo, o professor Pier, já falecido, brilhante, ele falava que tinha que fazer uma diferença, o estudante e o aluno. Pensem nessa diferença. Você consegue captar o que a pessoa está falando, o que o professor, o mestre, no caso, está falando? Você tem que se, ou você é aluno, você está frequentando o mundo, no caso, que o mundo é uma escola. E você é aluno ou é estudante? Para você ser estudante, tem que ser humano. Aluno pode ser qualquer coisa. Pode ir para a sala de aula dopado, cheio de remédio, com sono, de ressaca, prestar atenção em porra nenhuma. Mas é o que acontece no mundo. Eu estou vendo um processo crescente de desumanização. E isso vai sacrificar o que a gente considera como sendo civilização. Porque na minha cabeça, para a gente ter civilização, a gente tem que ser, acima de tudo, humano. E a partir do momento em que a gente começa a se cercar de coisas que não são humanas, a gente acaba deixando de ser humano. Como o filósofo Nietzsche também já falou, se penetras por muito tempo na escuridão, a escuridão também penetra em ti. Então, se você conviver muito, que é o que eu falei no primeiro peripatético em relação ao real e ao irreal e não sei o quê, que esse tipo de coisa, esse mundo virtual, ele é perigoso, ele é a escuridão que vai penetrando na gente. A gente acaba deixando de ser o que a gente é. A gente acaba deixando de ser humano. E aí a civilização vai pro saco. O risco é alto. Imagina no que a inteligência poderia se tornar sem a consciência, que pelo menos por enquanto, diferentemente do filme, ainda é um atributo especificamente humano. Imagina isso. O que a inteligência poderia fazer, até onde ela poderia chegar sem a consciência. Que hoje, repito, qualquer idiota tem acesso à inteligência artificial. Ele compõe uma música, uma sinfonia, com um programa de inteligência artificial na mão. Mas o que fazer com isso? Com essa inteligência, com essa informação? No livro Jurassic Park, não no filme, no livro, uma das personagens, que é o matemático, sugere isso aí. Que o cara lá, o dono do parque dos dinossauros, estava mexendo com poder sem ter disciplina para aquilo. Sem ter, sabe, ralado para desenvolver disciplina moral para usar esse poder. E conhecimento é poder. Imagina até onde iria. Imagina se um imbecil que nem Adolf Hitler tivesse acesso às ferramentas de inteligência artificial que ele tem hoje. O que ia segurar um cara desse? Há indícios reais, tá? De que os físicos da Alemanha nazista tenham errado de propósito os cálculos que pudessem levar a uma bomba atômica, porque tinham consciência, sabiam que aquele tipo de conhecimento não podia estar na mão de um imbecil que nem o Hitler. Agora imagina se esse cara vivesse hoje. Daí a importância da consciência. Ele ia saber o que fazer com esse conhecimento, com essa informação, com essa inteligência toda, ou ia dar merda? Eu acho que ia dar merda. E só não deu merda porque, felizmente, os líderes nazistas, incluindo o Hitler, estavam cercados de algumas pessoas que tinham consciência. Inclusive para tirar o corpo fora na hora que viram que estava se metendo no que não era real. Humanidade acima de tudo.
Saudações.